Oi, gente! Fala, galera! Eu sou o Di. Eu sou o VH. E esse é o Cuecast, o podcast do Cueca para Dois. Que você pode ouvir na sua plataforma digital preferida ou assistir no YouTube. E hoje, além do convidado ser super talentoso, ser um cineasta com um olhar sensível e trata de temas LGBTQIAPN+, com uma simplicidade maravilhosa e muito talento, ele é uma pessoa que eu e o Príncipe, a gente é muito fã. A gente vai bater um papo com Daniel Ribeiro, diretor do longa que vocês já assistiram com certeza. Hoje eu quero botar sozinho, que fez muito sucesso. Tem outros filmes, tem curtas, tem série, enfim, ele é super talentoso e a gente vai bater um papo sobre cinema LGBT+, cinema nacional LGBT+. Bora conversar e ó, vai ser sucesso. Então estamos aqui com Daniel Ribeiro. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. O prazer é meu. Eu tenho uma história muito boa, assim, com os seus filmes, porque quando eu fazia faculdade de cinema, eu achei pelo Orkut, não sei como, o Café com Leite. E eu assisti e eu tava no armário ainda e mexeu muito comigo, porque eu acho que foi a primeira história, assim, gay que eu tinha visto, sabe? E aí, logo em seguida, eu achei o Eu Não Quero Botar Sozinho. E aí eu chorei muito quando eu vi, porque eu pensei, gente, eu nunca vou poder viver isso. Tipo, o filme, ele é muito sensível nesse sentido, né? Ele não traz a problemática de ser gay e tudo mais. E aí eu pensei, nossa, eu queria tanto que o mundo fosse desse jeito. E aí eu chamei meu pai pra assistir os dois curtas. Coloquei pra ele assistir esperando que ele falasse alguma coisa homofóbica, que ele fizesse algum comentário. E ele não fez. Ele gostou, ele falou, quando que você vai fazer um filme assim? E isso mexeu muito comigo, assim. Eu assisti depois muitas vezes os dois curtas e já virei seu fã, assim, tipo, dos seus filmes e tudo. E aí quando eu fiquei sabendo que ia rolar o longa Hoje Eu Quero Botar Sozinho, fiquei muito feliz, assim, esperando muito pra assistir. E até hoje é um dos meus filmes preferidos. Gosto muito, a gente sempre assiste, né? Sempre coloca. Vários memes, né, que a gente... Sabe frases, pudim. Sabe frases do filme. E a gente não consegue falar em pudim sem falar. pudim. Ele é baby. Ele é baby. Ela inventou na hora essa frase. Não estava no roteiro. Foi muito maravilhoso aquele cachorro, gente. Foi muito É muito bom. Que pena. Então, que bom. Eu acho que o filme é isso, assim. É muito bom o filme que... Enfim, que a gente faz esse filme pra isso, né? Pra se conectar com as pessoas e, enfim, meio ser um espelho também e permitir debates. É maravilhoso quando, né, o filme causa isso, assim. E essas conexões, né, que você fala do seu pai. Muita gente já me falou, assim, de que usa o filme de uma espécie de forma de entrar em contato. Assim, mães e pais que querem meio deixar claro pro filho, olha, tá tudo bem. Vou mostrar esse filme pra mostrar como... essa temática é tranquila pra mim, ou o oposto, né? Também os filhos mostrarem pros pais e também testarem um pouco isso. Que é muito bom, que é uma forma de meio sair do armário. Não, eu tô dando Iniciar a conversa, pelo menos, né? Sim. E é um filme que eu acho que ele permite, ele tá nesse lugar de... Que pra quem é hétero, até pra quem é preconceituoso, assim, também vê esse filme não... Ele não agride, né? Assim, sei lá, o que você poderia se considerar agredido por, né? Assim... que é ridículo, ou qualquer filme agredir, filmes mais pesados agredirem também, acho que não faz sentido, mas olha, esse filme ele tá num lugar de muito fácil diálogo, né, para as pessoas, então que bom, fico feliz. Eu queria saber primeiro quais são as suas principais influências, assim, no cinema, o que você cresceu assistindo e o que hoje você gosta de assistir, você, enfim. Gente, é difícil isso, é sempre difícil, eu cresci nos anos 90, e aí a gente não tinha muito, por exemplo, acho que novela era muito forte aqui, não tinha nem seriado ainda, né? Acho que no final dos anos 90 os seriados começam a vir pro Brasil, assim. Então acho que tem uma coisa muito forte de novela. Assim, pensando no que eu assistia e como, enfim, das coisas que eu tinha vontade de fazer. Não novela, assim, eu tinha vontade de fazer seriado na época, assim, quando eu era adolescente, começaram a ver os seriados, eu falava, nossa, eu quero fazer isso, porque eu tinha vontade de contar essas histórias gays, e eu pensava, qual é um público, ou qual é o público grande pra ver o filme, né? Então era televisão, eu pensava muito em televisão. E novela, por exemplo, A Próxima Vítima, que
tinha um casal gay, e era um casal gay foi super bem recebido, que era super... foram tratados de uma maneira que não era tratado antes. Então eu lembro que aquela novela mexeu muito comigo na época. E eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero contar essas histórias para esse público grande e poder, enfim, ter essas... dialogar, foi exatamente isso que você falou dos filmes, assim, entrar em contato com as pessoas. E aí eu lembro que na época, quando eu tinha 16 anos, eu conheci meu namoradinho na escola também, que é um pouco hoje, eu vou voltar sozinho. E a gente assistiu Delicada... Eu nunca sei se é Delicada Atração ou Delicada Relação, tem dois filmes, é o Delicada Atração, que é o Beautiful Thing, que é um filme em inglês, que era também de dois adolescentes que eles eram vizinhos, aí o pai de um meio deixava ele sozinho, aí ele começou a dormir na casa do vizinho e começava a ter enfim, meio se apaixonar e descobrir essa atração que um tinha pelo outro. E também foi um filme que, nossa, eu lembro que a gente viu, eu e meu namorado na época, a gente viu juntos e foi super marcante, assim, foi super forte, porque tava contando a nossa história ali, né? Assim, acho que tem esses dois pontos da minha vida, assim, que são muito referência, assim, de quando eu era adolescente, tentando me descobrindo e como aquelas histórias espelhavam um pouco do que eu queria ser. E depois, quando eu decidi fazer cinema, que nem era cinema, eu queria muito fazer televisão por uma questão de dialogar com o público. Uhum. Só que aí eu lembro que eu fui fazer USP, a USP tinha separado o curso de cinema e de rádio e TV. E no ano que eu fui prestar, virou audiovisual. Então foi ótimo também, porque aí virou um curso que era a tendência atual, né? Assim, foi do desenho isso. A tendência atual é isso, tudo se mistura, né? São as narrativas, você conta numa série ou você conta num filme. Então foi isso, assim, foi muito bom que juntou e depois aí... E no fim das contas eu acabei fazendo mais filme do que televisão. A ironia das coisas. Seu primeiro curta de sucesso foi qual? O Café com Leite foi muito bem recebido, porque ele entrou em Berlim, ele entrou no Festival de Berlim e ganhou o curso de cristal de melhor curta de uma mostra que era a Generation, que é uma mostra para adolescentes, né? Eles têm a criança e adolescente, né? Eles têm 2 sessões. E foi muito surpreendente, porque aquele filme foi 2007 que a gente fez o filme. Naquela época, assim, o filme começava com os 2 caras pelados na cama, assim. Era muito forte, assim, considerando o Brasil. Em 2007 era, enfim, um filme ousado. Quando ele foi selecionado para a mostra de adolescente no Berlim, a gente falou, gente, não é possível. A gente tava achando que a gente fez um filme super... E isso foi... E assim, aí o filme foi muito bem nos festivais, assim. Ele foi super bem recebido, foi um filme que circulou muito, principalmente porque começou em Berlim, aí você acaba indo para os outros festivais. Então ele foi muito bem sucedido, acho que nesse universo dos festivais e tal, e ajudou muito na minha carreira nesse sentido, era um curta que circulou, as pessoas do mercado viram, e aí logo depois eu fiz o Eu Não Quero Voltar Sozinho, isso foi 2010, que a gente filmou 2010, o Eu Não Quero Voltar Sozinho. E aí ele também... Ele foi diferente, ele foi um filme que não foi tão bem recebido nos festivais que não eram LGBT. Ele não entrou nos grandes festivais igual o Café com Leite. Nossa. Mas ele... Assim, aí teve 2 momentos, né? Quando ele apareceu, quando a gente colocou ele no YouTube, ele circulou muito bem no Brasil. Assim, no Brasil ele foi bem recebido, assim. Uhum. Estreou no Festival de Paulínia, um finado que não existe mais. Mas que era um festival muito legal. E ele, na época, foi super bem recebido, ganhou 3 prêmios lá, foi super... E aí ele começou a circular nos festivais brasileiros, mas nos internacionais não rolou. Não sei se ele era muito fofo, era muito... Sim. Aí talvez para os festivais internacionais. Entendi. Queriam coisas mais... enfim, outros tipos de drama. Não selecionaram o filme. Só que aí, de repente, internacionalmente, o filme acabou entrando nos festivais LGBT. E aí ele foi um sucesso, assim. Porque... E ali a gente descobriu uma coisa que acho que estava desde o começo, que era a ideia desse filme, que era fazer um filme leve com final feliz. A gente não tá tão acostumado, né? Nossa, zero acostumado. Então, era um filme que ele era... Por mais que ele era super fofo e assim, um filme simples, assim, não tinha grandes dramas, mas ele tinha um final feliz, e acho que aquilo era muito raro, e aquilo tocou muito esse público gay que estava nesses festivais. Então, também, circulou muito nos festivais LGBT pelo mundo, e ganhou muito prêmio, assim, a gente ganhava prêmio de público o tempo todo, porque eu acho que era um filme que dava um alívio, né? Você tá, ainda mais em festival, que aí você tá vendo um monte de filme, e
enfim, um monte de desgraça, assim, que são super importantes, assim, eu acho importantíssimo, assim, toda a gama de filmes LGBT que a gente faz e produz, assim, porque eu acho que é importante a gente retratar os nossos problemas, mas também as nossas conquistas, né? Tudo que a gente conquistou, acho que às vezes falta um pouquinho. Falou, Sim. os nossos avanços, né? E esse, enfim, acho que o filme, ele tocou muito as pessoas. E ele foi parar no YouTube, e aí ele realmente explodiu de público, assim. Que não era o público que ia em festival, não era só o público do cinema, do mercado. Virou um filme pop mesmo, assim, que tinha milhões de visualizações no YouTube e as pessoas todas conheciam. Essa era muito engraçado, um filme gay brasileiro, do jeito que ele bombou. Sim. Nossa, era lindo. Eu também assisti antes de me assumir, né? Você ficava, ai meu Deus, e o beijinho no final, assim, que é o curta, né? Que foi, era maravilhoso. É maravilhoso, né? Assim, é isso, é uma coisa tão simples, é um beijinho que dá. Mas aquilo é tipo um clarão na nossa vida, né? Sim. Gente, é isso que eu quero, assim, é isso que eu acho que eu nunca vou ter, né? Essa sensação que a gente tinha Exato. Eu nunca vou ter isso. Foi isso. Pode ser que você nem tenha. Foi isso que doeu em mim quando eu assisti e chorei, porque eu pensei, nossa, eu nunca vou ter isso. E em nenhum momento ele, né, o principal, ele se questiona. Como que é o nome dele, o personagem? Léo. O Léo, ele sofre por ser gay, né? Tipo, é muito comum que ela fala, mas namorado gay? Tipo, ele é muito... Ele se aceita e, enfim, e acho que todo gay gostaria de ter vivido assim, né? Sim. Ter passado uma adolescência já se aceitando. Então, mexe muito, né? Porque aquilo ali é o que deveria ser, né? Acho que as coisas... Os filmes que eu faço, eu sempre faço filme assim, que é como as coisas deveriam ser. Porque a gente pode retratar o mundo como ele é, cruel, ou como ele deveria ser. E eu acho que isso é muito bom, assim, que eu gosto de retratar assim, é porque é tudo tão normal, assim, você olha aquilo e fala assim, por que a vida não é assim? Né? Assim, é possível, eu tô vendo aqui. Sim. Uma realidade possível. Por que o mundo é tão cruel, né? E eu acho que isso ajuda a... Se a gente vê, né? Porque quando a gente não tem a referência de, tipo, do que é possível, a gente vai viver sempre com as referências negativas. Exato. Então eu acho que eu tento nos meus filmes sempre ter essa visão do, o mundo deveria ser assim. Se não é, a gente tem que dar pra alcançar. Não tem nada absurdo aqui nesse filme, sabe? Não tem nada de outro mundo. Sim. Completamente banal as histórias. E é tudo bem, é retratado com bastante sensibilidade, assim, então embora você fale assim, eles são leves, mas eles não são nada superficiais, então tem aquela sensibilidade que você assiste, você tipo, ai, que bom um filme desse, sabe? Porque realmente tem pessoas, tem muitos youtubers que eu sigo, que, né, críticos de filme e tal, youtubers gays, e que brigam, que falam assim, não, que tem que mostrar mesmo as coisas, os finais tristes, que não é assim, a vida é real e não sei o quê, mas a gente fica sem referência. E aí você fica alimentando o seu cérebro o tempo inteiro de que, tipo assim, poxa, você se vê ali, né? Porque ele tá fazendo, tá representando algo que você vive. E aí sempre final triste, sempre final dramático, sempre aí você fala, cara, eu nunca vou ter. E aí a gente acha isso nos seus filmes. Então, muito obrigado, porque é incrível, de verdade. Tudo que você faz, a gente gosta... Posso falar por nós dois, né? Mas a gente gosta muito, muito, de verdade. Você é demais. E acho que, assim, não tem nada, assim... Assim, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, pensando... E hoje, assim, esses finais felizes existem, né? Assim, Sim. As pessoas têm relacionamentos, elas têm... Hoje em dia, as pessoas adotando filhos, assim, criando famílias. É tudo muito... E tudo muito aceito. Por pior que seja, por pior que a gente tenha que lidar com um monte de questão bizarra ainda assim, eu acho que já virou... E essa visibilidade torna real a coisa, né? Então, assim, a gente podia... Porque antes a gente vivia as relações escondidas, então elas existiam para nós, né? Dentro da gente, nas nossas relações internas, mas para o mundo não existia. Quando a gente começa a sair do armário... Aí os vizinhos começam a ver que, tem aquele casal que eu via junto, mas não sabia que era um casal. Ou nas famílias. De repente você vai descobrir que, nossa, em todas as famílias, em todos os trabalhos, em todas as escolas, em todo mundo, tem gay, tem lésbica. Agora acho que tem a questão trans, uma visibilidade trans também, que é o que acho que tem esse novo momento muito importante para as pessoas trans também. Sim. De estarem visíveis e aí o mundo começa a entender e
E aí o mundo muda, eu acho, né? Muda, porque as pessoas falam, tá, tipo, não é uma coisa que eu não sabia que existia e eu só vivia imaginando gays na minha cabeça, como que é, divertidos e tal. Naturaliza, né? Você vê as pessoas falam assim, gente, aquele blowfizinho lá, você tem graça. Não tem nada ameaçador aquilo ali. Com um monte de pet, né? Exatamente. Agora com filhos, já tipo, coisa pra família. Então, acho que vai... eu acho que enfim, é uma coisa alimenta a outra. Eu acho que muito importante. O audiovisual, como um todo, alimenta a sociedade alimenta também o audiovisual, né? Os passos que a gente vai dando com isso. E você tem vontade atualmente de fazer TV? Eu sei, assim, tenho, assim, acho que tenho vontade de contar as histórias onde elas forem, onde elas vão caber, né, eu acho que é um pouco isso também. Porque o filme, você vai lá, conta uma história única, cabe naquele lugar e tal. Aí também você vai fazer uma série, você quer contar mais histórias, mais personagens. Sim. Aí acho que é esse outro espaço, né, acho que tem lugares e lugares, mas dá vontade, sim. Ainda mais porque hoje em dia tudo se misturou tanto e as pessoas assistem tanto séries, assim, acho que são muito mais séries do que as pessoas veem filmes hoje em dia, né? Então também é esse diálogo com o público é muito bom também de chegar nesse lugar. E na sua opinião, como é que tá o cenário nacional, assim, contando essas histórias? Como você vê, tipo assim, do momento em que você começou, quando você fez, né, quando você começou a fazer os seus curtas, e pra agora, como que você sente, assim, tipo... Eu acho que tem muita gente, tem muito gay fazendo filme, muito LGBT como todo, mas gays, acho que mais, assim, sempre acaba sendo, enfim, todas as questões de privilégio que a gente sabe que tem na comunidade, mas acho que tem, mas todas as histórias, mas acho que tem muito realizador queer como um todo, né? Acho que tem muita gente fazendo agora. E muitas histórias e muitas possibilidades, né? Acho que tem esses editais todos agora, que agora também tá voltando mais. Sempre privilegiaram histórias que tinham apelo social. E eu acho que é isso, assim, essas nossas histórias, elas tinham essa importância, né? Eram histórias que não eram contadas. Então, eu acho que todos os governos progressistas que a gente teve, assim, nas últimas décadas, eles ajudaram muito nessa construção e nesse apoio a contar, pra gente contar essas histórias que não eram contadas, né? De todas as áreas, né? Se a gente falar, enfim, não só na comunidade LGBT, mas todas as questões sociais que o Brasil vive, os editais fomentaram muito esse tipo de filme. E acho que, principalmente, acho que é quando eu tava assim, dos anos 2010, mais ou menos, assim, que a coisa vai crescendo ali, tem toda uma geração, que é a minha geração, que conseguiu fazer filmes muito cedo. Porque geralmente você conseguia fazer filme mais tarde, né? Assim, que demorava, enfim, eu venho da época que, assim, que é nos anos 90, que não tinha cinema. Então, aí, o começo dos anos 2000, realmente as pessoas começam a voltar, a gente que era cineasta, que não parou de fazer filmes, estava muito na TV, voltou a fazer filmes. E aí você pega a minha geração eu comecei a fazer filme com 20 e poucos anos, né, assim, os curtas, aí o longa eu tinha 29. Assim, super jovem pra você ter um orçamento grande pra fazer um filme. E eu acho que tem muita gente dessa geração que acabou fazendo filmes, e acho que uma galera LGBT produzindo coisas de todos os tipos, assim, você vê, tem muito tipo de filmes, dos mais radicais aos mais pop, que eu acho que é onde eu tô nesse universo, mas até os... né? Até a aparição de muitos festivais voltados a essa temática faz as pessoas do lado de cá criar mais, né? Porque vê uma possibilidade de ver seu filme sendo exibido e sendo divulgado, né? E tem um interesse, assim, internacionalmente falando também, porque a gente sempre precisa desse olhar de fora, né? De alguma maneira, assim, é ruim, mas enfim, eles estão interessados nessas temáticas também. Então eles querem ver. Então aí você ganha um destaque porque o filme vai pra fora e isso aumenta o olhar brasileiro. Aqui, né? Mas eu acho que além de tudo tem isso, assim, tem um olhar internacional interessado nas nossas histórias, assim. Aí no Brasil tem muita gente muito talentosa fazendo filme. Deveriam ter mais chance, né, mais possibilidades, mas tem muita gente muito boa, com muitas ideias e com muitas coisas. É só ver no YouTube as coisas independentes que tem. Tem coisas ali que são muito boas, mas que o pessoal não tem chance de fazer direitinho, né?
Não, é isso, e acho que é o fomento, vai alimentando, né, essas pessoas vão... É que eu acho que também tem uma coisa que é a possibilidade de produzir hoje em dia com muito pouco dinheiro também gerou todo um outro lugar de produção que acho que às vezes a pessoa nem quer, assim, não quero me meter com edital, escrever, esperar 3 anos pra filmar, quero fazer as coisas agora também, de uma geração com outro olhar, com uma outra estética, né, o que é maravilhoso também, porque você vai gerando. Sim. Mas eu acho que é isso também. Acho que também aí quem se destaca muito aqui é, de repente, o sistema, as televisões, os streams acabam falando, vamos pegar essas pessoas e vamos Sim. tentar produzir coisas. O que essa pessoa com mais dinheiro, o que ela consegue fazer, né? Lá. Sim. Você teve que fazer concessões artísticas já em algum projeto seu por causa de financiamento, de alguma coisa? Porque todos os meus filmes eram da minha produtora, então era eu fazendo, então eu que mandava. Então não. E a série da HBO também foi, assim, não teve nada, não teve uma vírgula de, não, isso aqui não. Foi totalmente, façam o que vocês querem fazer. E a série foi a equipe inteira fazia parte da comunidade LGBT? Ou a maioria? Eu acho que tinha muita gente, eu não lembro se a maioria, mas era uma tentando lembrar da equipe agora. Mas assim, tinha muita mulher, por exemplo, que eu acho que também, não necessariamente parte da comunidade, mas acho que era uma série que a Vera Egito era diretora-geral, então também, e ela sempre trabalhou com muitas mulheres, então tinha muita mulher e muitos LGBTs. Então sim, acho que era uma série que tinha um olhar diferente, assim, não era o olhar mais padrão que seria de um homem hétero ali, Sim. contando aquela história. Pra quem não sabe, porque a gente tava falando dessa série, e antes de começar a gente não falou o nome. É Todes Nós, é uma série maravilhosa. Inclusive, vamos subir uma hashtag justiça pra Todes Nós, porque tava nas plataformas digitais, né? E agora não tá mais em nenhum lugar. Era só... A gente já procurou Só na muito. pirataria. A gente procurou, eu já procurei. Eu também eu não achei, viu? Depois a gente precisa conversar. Mas na pirataria você vai direto na fonte, né, Piti? Se vem da fonte, não tá errado. Então não sou muito a fonte nesse caso, mas... Então, vamos deixar bem em off isso. A gente indicou muito essa série pra muitos amigos. A gente assiste, porque pra nós foi uma aula também, a gente aprendeu muita coisa. Você e começou muito engraçado. Ai, desculpa, que eu vou levar bronca, porque toda vez que eu corto ele. E é muito engraçado, a gente riu muito, assim, com o Vini. O Vini é o personagem que a gente queria ver mais, sabe? Ele é muito engraçado. Porque a gente eu sempre fiz teatro, eu faço teatro. E, gente, a gente fala as coisas até hoje. Fagocitose, é muito bom. A mãe dele é maravilhosa. Assim... Tava fazendo reiki enquanto ele briga. Não, mas sobre essa série Todos Nós, você começou uma discussão que ainda não tava... Não que você tenha começado, mas você fomentou iniciou deu espaço para esse lugar que, por exemplo, eu não entendia muito sobre essa... não binariedade, para onde que ela iria e como que é. Então, a série me ajudou muito a entender isso. A gente fica, você falou que, gays, infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas a gente tem um privilégio na sigla, né? E aí, foi super esclarecedor de uma forma sem ser aulinha, sabe? Porque eu acho que uma das coisas que você faz muito bem nos seus filmes é mostrar para as pessoas exatamente o que você quer mostrar sem ficar... ensinandinho, assim, como você sente, peraí, deixa eu parar e assistir agora essa aula que eu tô vendo. A Glória Pérez deu aula de... Eu não ia falar da Glória Pérez, ele que falou. E era uma série divertida, né? Tinha esse humor, assim, e era super pesado também, tem a cena da agressão. Sim, a cena da agressão bem forte. Um lugar muito... que você até não espera, né? Já espera. A cena com a família dela, dele... Ixi, já, cara, Gilly. Não aprendi direito. Mas eu também, eu lembro, a gente aprendeu muito também na época da questão da não binariedade, né? E eu acho que mudou muito meu olhar pra vida, assim, pra tudo, assim, porque realmente a binariedade é uma doideira, é uma loucura, porque tudo assim, que ali tem uma coisa mais radical, assim, também, de uma não binariedade, quase assim, estar no meio, né? Não ter nada dos dois lados, assim. Mas eu acho que a gente perde muito com o que eu quero pegar de um lado, o que eu quero pegar de outro, né? Acho que nós todos somos não binários
a gente nasce não binário, né? Assim, aí as pessoas vão colocando roupa na gente, corta o cabelo. Aí a gente vai, sim, vão moldando a gente pra um negócio ali que talvez fala, talvez eu não seria isso aqui que eu sou, né? E independente, assim, da questão da identidade de gênero, assim, de se identificar, tô falando assim, pessoas que se identificam, assim, binárias mesmo. Nós que, sei lá, acho que nós três estamos aqui numa binariedade. tipo assim, mas é isso, tem um monte de coisa que fala, será que não é uma roupa que eu quero usar, uma cor que eu quero usar, assim. E nós, como gays também, a gente sofre muito isso porque aí você quer brincar de boneca. Isso é super não binário, né? Se você parar pra pensar, assim. Eles querem que a sociedade quer te encaixar num lugar. Aí você fala que quer brincar de boneca, isso não quer dizer nada, só quer brincar de boneca. Ponto. Não quer dizer, não tem nada a ver com a sua identidade de gênero, mas é a sociedade binarizando a nossa vida em todos os aspectos. Eu lembro que a série foi muito bom, assim, um olhar muito que eu passei a ter do mundo, assim, muito diferente, assim, de me questionar, assim, o que sou eu de verdade, o que é coisas que eu me acostumei a vestir, a me comportar, que são da sociedade binária que me estabeleceu, né? E acho que as pessoas não binárias, elas é maravilhoso nesse lugar, porque elas se colocam nesse lugar. Sim. Rejeitando tudo, assim, gente, não tem... Tô nesse lugar aqui. Do meio que é assim, como a gente nasce, né? Sim. Eu adoro o negócio no celular, quando você cria no iPhone, que você vai criando o seu perfilzinho ali, né? E eu acho maravilhoso que quando você cria, você coloca pra criar, ele não estabelece um menino ou uma menina. Ele coloca um rosto careca. É isso, é um rosto, o mesmo rosto. Aí você vai escolhendo essas características e você vai indo pra um lugar ou pro outro. Mas aquilo pra mim também acho maravilhoso, assim, porque pra mim é o exemplo de quem a gente é. Que a gente vai indo e fala assim, cara, é isso, a gente é esse rostinho tudo parecido, criança tudo parecida. Sim. Tirando roupa, Sim, olha, com certeza. menino, a menina, assim, aí é o brinco, é o cabelo, é o lacinho. É a corzinha do macacãozinho. É só isso, mas se você deixar essas crianças crescerem sem falar, você é isso, você é aquilo, escolhe a sua roupa, escolhe a sua brincadeira, escolhe o tamanho do seu cabelo. O que a gente teria, né? Assim, que sociedade nós teríamos hoje, assim, livre, assim, de tudo? E você quebra até a sexualidade nesse sentido. Sim. Porque se o outro não é masculino e feminino, o que é ser gay? Se o É verdade. Exatamente. Entendeu? A gente você tira isso, assim, aí viramos todos pansexuais. Né? Todos Porque a pansexuais. gente gosta do outro, não importa Sim, e quem ele seja. hoje em dia com o chá de revelação não dá nem tempo. Não dá tempo, porque todo mundo já tá ali esperando, né? E se comemora e tudo mais. Então, não dá tempo. O que eu gosto muito nas suas obras são os atores, assim, e a direção de atores. Porque são todos muito bons e muito naturais. E muito plurais também, né? Muito plurais. Você, Hoje Eu Quero Botar Sozinho, ele vem de uma época em que não tinha esse lance de que atores gays tinham que fazer personagens gays, né? E não atores héteros. Naquela época não se pensava nisso. Hoje em dia, você pensa mais nisso? De que... Eu penso, acho que sim, eu acho que tem uma... Sei lá, acho que acaba sendo uma questão. Mas eu acho também, às vezes, você encontra um ator que não é... E a pessoa é o perfil perfeito também. Eu acho que acho que não pode ser um gesso. Eu acho que tem que ser uma meta, um guia. Um direcionamento. Eu acho importante isso, assim. E assim, é que acaba sendo natural, entendeu? Eu não sei. Que nem hoje Quero Botar Sozinho é isso. O Fábio era gay e o Guilherme não era. Mas pensando, o quanto a gente não ganhou com o Guilherme, que é um ator hétero, fazendo aquele filme. Sim. É impressionante, assim. O menino veio quando ele tinha 15 anos quando ele fez o teste. Sim, a pessoa faz aquele teste, você vê o personagem e fala... Vou perguntar, assim, um menino de 15 anos, qual é a sua identidade sexual? Entendeu? Você tem 15 anos, sei lá o que vai acontecer. Então, eu acho que às vezes tem um pouco eu acho que não pode ser um gesto, assim. Mas eu acho que... E eu falo assim... Pô, por ele tem muito ator gay, né? Não é difícil. É mais fácil você achar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que e assim, que o meu último filme, praticamente 100% do... Tem uns ou outros que não são, mas é sim. Mas é quase todo mundo.
E é isso, eu acho que tem um... Eu vou muito pelo personagem, assim. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Tem gente que vai e fala, putz, isso aqui... Aí você fica na dúvida, aí você questiona, assim, eu acho que pode ser, às vezes, um motivo de decisão. Fala, tem um que é hétero, um que é gay, os dois são muito bons, qual que eu vou? Aí você acaba, enfim, você pode escolher pra isso. Mas eu acho que eu sempre me guio pelo ator e como ele se apropria do personagem, assim. Porque eu acho que... Mas você, por exemplo, se você... E às vezes você nem sabe se a pessoa é gay também, né? Você, assim, tem um pouco... É verdade. Com quem você transou? Hoje em dia tem muita pessoa pansexual, né? Exatamente, Bissexual, então. e assim, se tem umas pessoas que você fala, pô, em teoria não é, mas será que não é? Será que não vai ser? Sim. Será que não... Muita gente se descobrindo, acho que também é delicado essa... que eu acho maravilhoso, sim, eu acho muito importante a gente ter atores assumidamente gays, porque acho que é importante você ter, assim, quando você vai lançar o filme, pro filme, eu acho que tanto faz, no sentido, tipo, acho que atores podem interpretar os papéis e serem maravilhosos, só que é isso, assim, existe uma coisa que vai além do filme, que é o lançamento do filme, o extra filme, o que o filme significa, o que o filme representa. E nesse lugar eu acho importante ter essa representatividade, né? Das pessoas saberem que aquele ator fez aquele personagem, ele é gay, e ele... e ajuda muito, assim, acho que aconteceu nos últimos anos, de muitos atores saindo do armário e podendo falar sobre isso, que é você mostrar principalmente para os canais de TV, que tinha muito medo, que era tipo, deixava todo mundo no armário, assim, não pode falar que você é gay, senão sua carreira está destruída. E provou que as pessoas falam que são gays, fazem papéis gays ou héteros, e o público tem a capacidade de saber que aquilo não faz diferença, que o galã que é gay na vida dele, na vida real, pode fazer um galã hétero e tá tudo bem, as pessoas vão comprar, porque as pessoas têm a capacidade de ver o personagem e entender que aquilo é um personagem, eles sabem isso, né? Uhum. Então acho que tem esses que entra no lugar mais político, né, e de mercado também, que eu acho que ajudou muito, assim. Mas eu acho que eventualmente também a gente vai chegar num ponto que tanto faz. Tomara. E que a gente faz, né? Assim, Eu acho que o maior problema é quando você pega um ator hétero e acaba ficando estereotipado ou caricato, né? E você vê o hétero, tipo, vai fazer os trejeitos e não sei o que, e você fica, oh meu Deus. Mas é aí que eu falo, assim, a pessoa não é, assim, pra mim, uma pessoa dessa não pega o papel, porque ela não... não tá no perfil, né? Você fala, bom, você tá fazendo outra coisa que não é o Sim. que eu imagino, assim. Por isso que eu falo, tem muito a ver com o problema maior, assim, para além dos atores, que também acho que pode ser um problema nesse sentido, é assim, é quem tá produzindo, né? Também. Se você porque assim, um ator que vai fazer esse papel mais estereotipado vai passar com um diretor, mas que não é da comunidade ou que não tem a menor noção e que tem uma visão estereotipada. Sim. Do que é ser gay. Então, acho que aí influencia muito isso, né? Mas quando você tem as pessoas da comunidade produzindo ali, eu acho que naturalmente você vai ajustando. Quando é atrás das câmeras, né? São bem importantes. Isso afeta muito, eu acho, assim. O olhar de como vai ser, né? E aí você pode até pegar um cara que é hétero e dirigir ele pra não ser estereotipado, pra funcionar naquele papel. Sim. Sim, o lance também é que quando você lançar o filme, o público LGBT não vai curtir de estar se vendo ali com um ator hétero, né? Eu acho que sim, acho que tem muitas coisas ali que influenciam e que tá para além do personagem ser de um ator sendo um bom... Sim. Interpretando bem aquele personagem, né? Sim. Por isso eu gosto também, assim, eu acho que também... acho que é legal, não sei, isso que eu falo, assim, tem muito ator que... Tem muitas coisas que eu faço. É meio natural também um pouco as coisas. Eu vou até te perguntar se alguma... Naturalmente. Se alguém alguma vez já te cobrou, mas eu acho que os seus personagens principais são sempre gays, são sempre da comunidade, né? Tipo, não teve... O único que foi o Léo mesmo, o Guilherme Lobo, mas há muito tempo atrás, que não era discutido muito sobre, né? Ele era, tipo, acho que hoje em dia... Exatamente, teria acontecido, assim. Acho que talvez essa seria uma questão que... Se eu fizesse esse filme hoje, seria uma questão. Por exemplo. Mas
Mas é isso, é tudo muito... É complexo, assim, eu acho que é um... Eu tento não ser muito radical, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Até pro oposto não ser assim também, né? Tipo, não, você é gay, você só faz filme gay. Também não, né? É muito... Mas você, como espectador, você já se sentiu assim mal representado em alguma coisa? Você assistiu alguma coisa e ficou tipo, ai, Acho que é isso, é quando mau a gente gosto. sente que que você fala que é estereotipado, você fala, nossa, essa pessoa não tá fazendo... Tipo, não é assim. Acho que não vou nem lembrar um exemplo, mas acho que sim, tipo, de já ter... você fala, gente, Mas é isso, assim, eu acho que não é... Porque você não escolher alguém que... Assim, você escolher um ator hétero pra fazer um papel gay e dar errado, vai dar errado pra você. Não é nem pros outros, assim, é tipo, meu, as pessoas vão ver e não vai funcionar. Então tem isso, assim, acho que essa é a medida que você tem que... Quando você tá produzindo, você assim, não vou arriscar isso aqui porque não vai dar certo. Sim. O público não vai comprar, ou o público não vai, né? Eu ia perguntar se você já fez algum romance, alguma história hétero, mas não todos nós tem um romance hétero, né? Da Maia. Da Maia, Não, romance hétero. O meu próximo filme ironicamente, é um romance hétero também, mas é de personagens trans. Ai, que legal. Mas é uma história hétero. Sim, Que é a grande questão que é, tipo, os héteros estão dentro Sim, da sigla LGBT, né? sim. Pessoas trans exatamente. são héteros também. No fim das contas, LGBT é todo mundo. Exato. Todo mundo é inclusivo. Mas é isso, mas acho que essa é a minha história mais distante de... Mais hétero. mais hétero, que é totalmente hétero as histórias. Sim. Ai, que legal. Mas é interracial. Também ela tem... Lá de todos nós, né? É verdade, interracial. E a Maia também é maravilhosa. Vamos falar do seu filme agora, né? Do 13 Sentimentos que a gente assistiu e, gente do céu. Né? Vamos sublinhar a última cena. Não, mas conta um pouco como que veio a ideia de criar, o que te inspirou a criar 13 Sentimentos? Eu acho que eu tive um relacionamento de 10 anos que terminou e aí foi meio parecido, a gente continua até hoje muito amigo. E eu acho que é uma fase da vida que, sim, você termina um relacionamento longo e principalmente porque aconteceu, a gente começou a namorar em 2006, terminou em 2016. Em 2006 não tinha nem iPhone, não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha nada, né? Assim, não existia aplicativo. Então quando a gente começa a namorar, claro que a gente acompanha. As coisas ao redor. Grindr, nada. Então, quando acaba também você não sabe assim, O que fazer. Como que é essa conversa com as pessoas, né? Porque antes eu conhecia as pessoas na balada, era um outro processo, né? Tinha rede social, tinha um Orkut ali que você conversava e tal, mas assim, essa coisa do aplicativo é uma outra lógica, né? Então era muito engraçado, assim, foi um momento muito curioso na minha vida. Tipo, eu entrava no aplicativo e ficava falando com as pessoas, eu fazia amigos, assim. Eu não sou de aplicativo, se eu quiser de aplicativo. Então é meio autobiográfico. Não, tem bastante coisa. Então você filmou um casal, hein? Então, é o que eu brinco, assim. Essa é a única parte que não é autobiográfica. Daniel! Eu não fiz pornô, mas eu fiquei. Quando eu fiz o filme, eu fiz um pornô, entendeu? A cena final é o meu. Entendi. Esse é o ciclo Que fecha. que eu termino ali com eu filmando, Sim. de alguma maneira, um universo do filme. Mas essa parte não é. E tudo é muito misturado ali também. Sim, tem coisas de amigos que eu roubei, histórias de amigos, tem coisas que eu peguei, enfim, de outros relacionamentos, de outras épocas da minha vida, assim. Então, eu fiz uma mistura dessas questões que a gente tem quando a gente tá se descobrindo, quando a gente tá sozinho e, enfim, que a gente fica um pouco meio desesperado, a gente às vezes tá mais tranquilo. Sim. Mas que é sempre intenso, né? Então, é meio aí, vem daí essa história. Entendi. E quais foram os maiores desafios? Dinheiro, porque era um filme com muito pouco dinheiro. Sempre, né? 15 dias, mas esse era, nossa senhora. Porque o roteiro era longo, tinha muito diálogo, a gente cortou muito depois na edição, mas tinha muito diálogo. As cenas eram longas, diálogos enormes. Porque tem essa piada que ele faz no começo, né? Que é... quando eles estão terminando, ele disse que falou pro ex, né? Assim, não, nosso relacionamento é como se fosse uma série de grande sucesso.
Tipo, acho que ainda daria fazer algumas outras temporadas, mas a gente tá tão bem agora que acho que é melhor a gente terminar no auge, que a gente vai... É melhor, assim, tipo, a gente guardar as coisas boas, em vez de começar a ficar destruir, tipo, chegar no final do relacionamento quando ninguém mais se aguenta e guardar só o rancor. Aí Então ele faz essa piada, então o filme tinha muito essa coisa, um pouco de seriado mesmo, de cenas de conversa, assim, cenas no café, tem muitas cenas no café, tinha muito diálogo. Tinha um roteiro bem grande. E a gente tinha 15 dias pra filmar. Então acho que esse foi o maior desafio, assim, conseguir. Caramba, em 15 dias. Conseguir filmar tudo que a gente tinha pra filmar, com aquele monte de personagem, um monte de locação. Mas deu certo, assim, por exemplo, a locação, tem uma casa que a gente alugou, que era a casa do casal mais velho lá. A gente fez a produtora lá e todos os OnlyFans estão lá também. Os OnlyFans eram... Tipo, uma sala era a casa deles, aí no corredor era o escritório dela, aí no banheiro a gente fez um OnlyFans, no jacuzzi que era fora fez do outro. Então a gente vai... Cinema é assim, né? Você pega uma locação e faz 4 cenas. O primeiro corte do filme tinha quanto tempo? Tinha umas 2 horas e pouco. Aí você foi cortando. A gente chegou a 1h30 mais ou menos, sim. Com crédito dá um pouco mais, mas é de história 1h30. Que é o que eu acho assim, que eu gosto, assim. 1h30 é bom. Você olha, quando eu vou ver o filme, eu falo assim, 1h30 que delícia. Você 2 horas fala, não quero. Os filmes do Oscar são sempre longuíssimos. Nossa. 3 horas. O Netflix até, às vezes ele dá ali, aparece no filmes com menos de 90 minutos. Pra ver. Isso, gente, porque é o... Sei lá, assim, acho que também hoje em dia acho que piorou muito o nosso nível de atenção. Né? Sim. A gente não tem paciência pra filme longo. Mesmo editando, era muito engraçado. A gente mostrava o filme pras pessoas, as pessoas, tá devagar, né? Não dá pra acelerar mais. Porque tinha os momentos mais melancólicos do João quando ele tava editando, aí ficava ali, aí ele ia pegar o café, aí a gente fez umas coisas um pouco mais longas. Mas a gente mostrava pras pessoas, todo mundo, tá meio devagar isso aqui, podia acelerar um pouquinho. A gente foi cortando no fim das contas, virou o filme que... Foram quantas versões até a última? Não vou lembrar, mas foi muitas. Tipo umas 13. Chega uma hora que chega no 13, ele começa a 13A, B, Mas foi tipo isso, deve ter umas 15, versões. É que às vezes pula a versão muito rápido, e às vezes a gente fica trabalhando, e acho muito difícil medir isso também. Quando que você muda de versão, né? Que às vezes faz uma coisa, muda só uma ceninha, aí chama de versão nova só porque tá... E como que foi a escolha do elenco? Foi tudo teste, porque tinha uma coisa de química, né? Dos personagens. Então, pra achar primeiro o Arthur, o João, né? Que foi o Arthur, que eu até brinco, ele foi ler pro Vitor, ele nem foi ler pro personagem do João. Só que ele foi muito bem, eu achei que ele tava muito... Assim, se encaixava muito, não só no personagem do João, mas como personagem do filme, assim. Ele tinha um humor, ele entendeu o roteiro e tal. Porque a gente mandou pra eles uma cena de 3 páginas, então eles iam com aquilo decorado. E ele tava perfeito, assim. Falei, vamos ler. Aí no outro personagem, ele leu o Vitor, eu falei, deixa eu ler. Eu dei aquela cena da conversa quando ele vai pra casa do Vitor, depois da festa, que ele dá o fora, não vai pra festa. Que é uma cena que começa... que ele descobre que ele tem namorado. Aí não conta. Desculpa. Tudo bem. Mas ele pega, é uma cena que começa com eles flertando, vai virando tem um humor, na verdade, eles ficam rindo ali, aí vai pra uma coisa mais sexual e depois termina com aquele um drama, né, uma conversa pesada. Eu falava, ou seja, todos os tons estão nessa cena. Aí eu dei pra ele, tem 7 páginas naquela cena. Aí eu dei pra eles lerem, aí ele leu, e assim, ele entendeu tudo, assim, ele assim, todas as piadas, o humor, ele sabia tudo, assim, ele fez perfeito. Do Vitor, não foi nem do João, mas eu falei, bom, ele entendeu o roteiro. Aí foi muito difícil, assim, depois escolher outro, porque, assim, a gente fez muitos testes, mas... Porque também, enfim, tinha muito personagem, então a gente tinha que... Assim, tinha que testar muita gente pra ver onde fazer esse quebra-cabeça. Mas foi isso, ele chamou muita atenção desde o começo, e aí a gente começou a fazer os outros, e com ele, né? Aí chamou ele, aí chamou os amigos, ele fez com os amigos. Chamou ele e foi atrás
É que todo mundo basicamente leu, ou que a gente fez o teste com o Vitor e o João, né? Então as pessoas liam os dois personagens. Então todo mundo que foi fazer os outros papéis depois, provavelmente leu primeiro Ah, tá, o Vitor ou o João. Que era meio pra gente entender... Porque tinha um humor específico esse filme, né? Tem esse humor que não é naturalista o filme, né? Tem humor, esse jeitinho, esses diálogos, era tudo muito pensadinho, né? Então tinha... Sim, é isso. Tem que compreender a linguagem do filme. Então a gente primeiro entendeu quem entendia essa linguagem e depois a gente foi encaixando nos perfis dos personagens, né? E aí, o trio de amigos é muito interessante porque a gente tem vontade de ser amigo deles, né? Eles são muito engraçados o tempo todo e a parte cômica é muito boa. Mesma coisa também no Hoje Eu Quero Votar Sozinho, o trio ali também dá vontade de ser amigo deles, e principalmente no Todos Nós. Aquele trio também é maravilhoso. O Vini, Verdade, todo falei, trio. O mas- que você tem com trios? Sobre amizade. Eu lembro que falavam muito que o Hoje Eu Quero Votar Sozinho, na verdade, era um filme sobre amizade. Que não era um filme sobre o casal. Que era sobre esse trio mesmo, assim. Eu acho que talvez seja isso também. Seja uma questão, um tema que eu gosto, assim. Que são as amizades, que eu acho que é... Sei lá, que acho que é a fundação de tudo, assim. Eu acho que mais importante que os relacionamentos são as amizades também, muitas vezes. Porque são as pessoas que vão estar com você pra sempre, provavelmente, né? Gente que você... E que você pode ter vários, né? Porque namorado você pode ter um, quer dizer, hoje em dia não, você pode ter muitos. Mas eu digo assim, a gente tá mais condicionado a relacionamentos não monogâmicos especificamente, mas de casal, né? E amizade não, você pode ter um monte de amigo. Então acho que também você tem, assim, um amigo vai servir pra uma coisa, um amigo vai fazer você rir, o outro amigo vai fazer alguém que você vai conseguir conversar e vai, enfim, você troca outro tipo de ideia. Então acho que é isso, acho que essas histórias de amizade são gostosas de contar. Sim. Acabam estando nos meus filmes. E até no 13 Sentimentos. E o Café com Leite é um trio de família também. É verdade. No 13 Sentimentos você deu start ao multiverso do Daniel Ribeiro, né? Porque a gente vê de novo o Gabriel lá. No seu próximo filme a gente vai ter mais algum comeback? Então a gente médio. Não tem. Tem só a Maitê que faz, mas ela faz outro personagem. Mas ela aparece. Mas é porque o próximo filme ele é um elenco 100% trans. Ah, legal. Então ninguém podia... Entendi. E falando de elenco ainda, o elenco secundário também sempre é muito bom. No Hoje Eu Quero Botar Sozinho, a gente ama a Karina. o Fábio, né? O menino que usou o Léo. Nossa, Ai, gente, ele é muito bom. Amamos odiá-lo, né? Amamos odiá-lo. E no Todos Nós também. Sempre tem um elenco secundário muito bom também que... As pessoas do teatro são muito boas. E aí, galerinha do coro, vamos roubar essa cena. Você tá vendo? A gente sabe tudo. A gente viu Todos Nós umas 6 vezes. Sim. A gente acaba assistindo. E aí, quando a gente viu que não tinha, Nossa, foi uma tristeza. loucamente. Foi... Porque assim, que dá, é horrível, né? Porque você chega... Porque um filme, por exemplo, ele acaba, sim, não tá num lugar, mas ele existe ali, né? Mas a série não, realmente, sim. Se você não... Ela some, né? Ela deixa de existir. Antes tinha DVD, pelo menos. Agora nem isso tem. Nem isso Se tinha tem. DVD, pelo menos alguém tinha um DVD, né? Mas hoje em dia, essas séries de streaming, se eles tiram do catálogo, some, né? Da existência. E aí é triste isso, porque Sim. mas eu acho que... Mas, enfim, os personagens, os elencos secundários, eu acho... Então, o elenco, é que, assim, pra mim, e tudo, eu gosto muito de fazer testes, assim, eu faço testes, tudo que eu faço. Eu participo do casting total, vou lá, testo junto com eles. Porque eu acho que tem muita coisa que é... Porque, assim, aí você vai encontrando pessoas perfeitas pros papéis, assim. Eu até brinco, o Guga, que faz o menino esqueci o nome dele no Hoje Quero Estar Sozinho, que é o menino da garrafa, da bebida. Que leva a garrafa pra barraca. Era uma série exatamente assim, uma ceninha. Ele dá uma... Era um personagem que nem... Pra Giovana, né? E o Guga veio fazer o teste, e aí assim, as pessoas sempre iam pra outro personagem. Geralmente iam pra Léo ou Gabriel ali, só pra gente ter mais... Porque não dava assim, oi, você pode ler, dar a garrafa e falar uma fala. Tipo, a gente falava, então vamos ler inteiro pra gente entender o perfil. E o Guga nunca tinha feito teste pra nada.
Acho que era o primeiro teste da vida dele. Aí ele chegou lá, sentou, leu a primeira vez, assim, lendo, e ele tava muito tímido, muito nervoso, assim, ele não deu certo, assim, tava muito nervoso, mas ele era muito carismático e engraçado. Ele riu, assim, falei, calma, gente, vamos fazer mais uma vez, não se preocupe. Aí ele fez, aí ele começou a ler a segunda vez. No meio do teste, ele parou. Bom, gente, foi ótimo, valeu. Pagou e saiu. Falou, não, gente, obrigado. Desistiu do teste no meio. Saiu. Aí, a gente tava falando, enfim, aí ele saiu, tipo, falando, será que... Aí eu falei, tipo assim, enfim, ele não foi bem. Aí eu falei, mas ele tem o perfil perfeito do... É que eu esqueci o nome do personagem. Do personagem da bebida. Eu falei, ele é muito engraçado. O jeito que ele fez tudo isso, ter levantado, saído, meio tímido, meio atrapalhado ali. Eu falei, gente, é perfeito. Que é isso, assim. Então, se eu não tivesse naquele teste, aquele dia, ele ia ter feito o teste, eu ia ter nem ia ter chegado em mim o teste dele, assim. Ele ia ter, né, ele parou no meio. Mas é isso, só de estar lá e ver o perfil, ver a pessoa chegando. Eu adoro isso, assim. Pra mim, eu escolho Belém geralmente quando a pessoa tá entrando. Antes do teste, a pessoa entrou, o jeito que ela falou, o jeito que ela se porta. Às vezes a pessoa chega de um jeito, assim, tipo, você fala que ótimo. Aí a pessoa vai ler e começa a ler uma catástrofe. Mas você fala, gente, não é assim. Você fala, mas eu gostei, eu gosto daquele perfil. Assim, ele é como eu vejo o personagem, é aquela pessoa. E aí depois é isso, várias vezes é isso, assim, essas pessoas que talvez não foram bem no teste, mas porque eu tava presente lá, então lá. E eu acho que é isso, assim, aí um elenco secundário também surge nesses momentos, que fala, gente, aquela pessoa teve aquele jeito, entrou fazendo uma piada, entrou de um jeito engraçado, tem esse traço específico que não era nem pro personagem que ela ia fazer, mas ela é desse jeito, né? E aí, então acho que os elencos acabam tendo essa força por isso, porque também são... Um set de filmagem é muito mais tranquilo do que um teste, né? A pessoa consegue se soltar, você consegue conversar. Um teste, às vezes, o ator não consegue mostrar o seu potencial ali. Não dá, tem ator que é nervoso e fica nervoso E como diretor é muito bom você ter esse olhar de conseguir ver além do teste, né? Não, que eu acho que é o que eu mais gosto também. Acho que tem muito isso, assim. O que eu mais gosto é ensaiar e dirigir ator. Que é você ver aquele roteiro virando história, virando filme, Então eu gosto muito, então também acho que também ajuda isso, assim, você... Porque é um saco, né, você fazer um teste com centenas de pessoas, às vezes, assim, no sentido de, tipo, seria muito mais fácil só ver 2-3 minutos de material de cada um. Material, né, assim, é um trabalho a mais. Mas eu acho que vale muito, enfim, no fim das contas, é uma das etapas mais... Todo mundo porrando. Diretor que não... Não, mas nós, como espectadores, a gente pode dizer pra você que funciona muito, que dá super certo, porque os seus elencos, assim, são todos muito bons. A gente adora, você vê que a gente fica pegando coisinha até dos secundários, que são demais. Queria perguntar umas coisinhas polêmicas pra você. Não é nem tanto polêmico. Mas, tipo assim, você já sofreu algum tipo de preconceito na indústria? Ou, tipo, já foi barrado em algum lugar com seus filmes? Ou pela temática? Assim, que eu saiba, não. Assim, falo, não, esse filme não. E de resto, assim, eu tenho uma coisa também, que como eu produzo os meus filmes, eu acho que no fim das contas é isso. Eu não acabo não tendo que ser aceito por ninguém que vai precisar aprovar qualquer coisa que eu quero fazer. Então isso, assim, eu tive esse privilégio na minha carreira de conseguir fazer os meus filmes e assim, a série também foi uma outra coisa, mas também foi muito, muito tranquilo, porque a ideia era, enfim, né, contar uma história enfim, alternativa, com personagens alternativos de alguma maneira. Então acho que foi muito... Sim, a minha carreira sempre foi muito tranquila nesse sentido, assim, privilegiada. E os filmes geralmente aceitos também, né? Tipo, os filmes foram bem recebidos, vão, né, circulam um festival, então acaba dando certo, assim, nesse sentido. Ah, que bom. Que bom pra sua carreira e que péssimo pra minha pergunta. Não teremos esse corte. Então. Não tenho. Eu posso pensar numa pergunta, mas acho que não. Realmente não.
E nem a gente falar, tipo, militou de... Mas talvez falariam isso só do Todos Nós, né? Que também nem é tão militante, né? Mas não... Eu acredito que é tudo... Tipo, os meus filmes são militantes num outro lugar, né? Que é isso que a gente tava falando no começo, que é de mostrar uma realidade tão comum, tão... não é especial, não é diferente, não é tão diferente de qualquer experiência heterossexual na vida, que acaba sendo... eu milito desse jeito, que é tipo, olha, eu chego num público que talvez não visse um filme um pouco mais ousado, e a pessoa fala, olha, realmente, assim, tem uma... Funciona, assim, é brincar um cavalo de Troia, de alguma maneira. Porque você chega num público com uma história que elas não veriam normalmente, que elas não iam escolher pra ver essa história. De repente você chega lá com uma história, olha, esse casal... eu lembro acho que era no curta até. Eu Não Quero Estar Sozinho. Como o filme começa de um jeito, e nos festivais, às vezes a pessoa... E curta, assim, o longa a pessoa sabia o que estava vendo, mas curta, às vezes você vai ver o longa e tem um curta passando antes, você nem sabe o que você está vendo. Então, você começa a ver, a história de uma amizade, ele com ela, ele viu e vai indo, e de repente termina aquele beijo, e as pessoas já estão torcendo por eles. Mas assim, gente que talvez não estaria torcendo por eles desde o começo, se soubessem que era um casal gay. Então tá torcendo e fala, cara, e você chega no final torcendo por aquilo que talvez naturalmente você não torceria. Então, eu acho que tem um pouco essa, a minha militância é um pouco essa. Entendi, e aí ela acaba não agredindo, né? Ela não provoca grandes coisas, talvez uma mudança diferente, assim, que ela vem num outro lugar né? Sim, aqui também é muito necessária. E no Todos Nós, que seria o mais militantezinho assim, tem o Vini, que é o gay de direita. Tipo, que é... Ele é meio tóxico, você sabe, né? Amarga. Ele adora o vídeo, mas o vídeo é meio tóxico. É muito bom. Ele fala, vai buscar uma cerveja não binário. Gente, ele é muito tóxico. É tóxico. Mas falando em ousadia, assim, a cena final do 13 Sentimentos é assim, você vai perdendo o fôlego. A gente tava assistindo, a gente teve o prazer de assistir na pré-estreia e vai indo assim e você fala, meu Deus, ainda tá... Não acaba, né? E tipo, não é assim, não acaba de nossa, não acaba. É tipo, não acaba, porque o que acontece? Quando a gente tem essas cenas nesses filmes, assim, que tem essa vibe pop, mainstream, um não sei o que, quando começa a ficar quente, some, né? E aí meu Deus, será que vai continuar? E aí, será que vai continuar? Queria saber primeiro, como que foi a ideia de ter essa cena e o que você acha de cenas, assim, de sexo, assim, mais explícito, com muitas aspas, mas em filmes LGBTQIA+. Então, tinha uma coisa que hoje eu quero estar sozinho, as pessoas criticavam, não tem sexo, eles não transam e tal. Aí eu falava, bom, primeiro que eles nem namoram, né? Não tem nem, tipo, o filme acaba quando eles começam a ficar juntos, então nem teria esse momento do sexo. Mas tinha esse comentário, né? Do tipo, hoje que a Vitória é tudo muito fofo, é tudo muito... tem a cena do banho, né? Tem o banho, tem a masturbação, acho que tem os momentos de... Mas não tem essa cena, né? Eu falei, bom, então no próximo filme, me aguardem. Vou fazer vai ter. E a ideia foi essa, assim, de fazer uma cena realmente longa, bonita, um sexo que é prazeroso, um sexo que é divertido, que tem a risada, que tem o momento da cócega, sabe? Porque às vezes o sexo também é retratado de um jeito ou é muito bruto e, tipo, tem essa coisa, ou ele é, sei lá, eu tenho sensação que às vezes falta prazer no sexo que a gente vê, né? Tem uma representação muito, às vezes muito que vem do pornô e menos da realidade, assim, do acaso, você tá ali transando, você... É isso, você sente cócega, você ri, você para, né? Não é uma coisa que é linear e, tipo, começamos e vamos terminar gozando. Então, eu queria que também tivesse esse aspecto um pouco mais leve, divertido, uma cena de sexo assim, mas que fosse também erótica, que fosse bem explícita também, que não fosse estamos só vendo o rosto e a gente vê os corpos. E o filme também, ele, assim, quando a gente tava no roteiro, tinha mais nudez e tinha mais cena de sexo distribuída ao longo do filme. No roteiro tinha, eles transam aqui, transam ali e tal. E aí, quando a gente tava filmando, até acho que um pouco antes também, mas na filmagem foi ficando mais claro isso, que era... O João não transa, né? De verdade, assim, ele transa na ficção, quando ele tá inventando coisa, mas o grande problema dele no filme é que ele não transa, porque ele
o amigo dele fala, não, você não pode transar porque o primeiro sexo pós-término é sempre ruim. Então, aí, tipo, aluga um triplex na cabeça dele, de, meu Deus, e agora? Então ele não transa. Então toda vez que tinha alguma bunda, algum sexo, alguma coisa, a gente cortava. A ideia era essa, era mostrar muito pouquinho e pra ir dando pro espectador também a sensação de frustração, a mesma frustração que o João tava tendo. Ele não transava, tipo, ele tá plateia, o público também não vai ter a experiência do prazer sexual. Então tinha uma bundinha, cortava. Caiu uma toalha, cortava. Então vai indo nesse lugar, até uma brincadeira que eu acho que, assim, pra quem viu o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, fala, olha, ó, tá tudo cortando, que é o que você falou até, 10 segundos, tipo, mostrava uma bunda, cortava. Ou seja, não vai além disso, assim, do espectador também ter essa sensação de que, esse filme não vai mostrar nada, mas aí no momento em que ele realmente vai transar e vai acontecer, aí a gente realmente vê tudo, e é um sexo mais leve, a câmera tá mais fluida, ela, né, tá na mão ali. Trilha sonora maravilhosa. Também, a ideia nem era ter, assim, originalmente, a gente nem... Sim, acho que era uma cena de sexo pra ser divertida. Mas aí quando a gente testou com essa trilha ali, falei, gente, é isso, assim, porque a trilha já tá dizendo um pouco sobre o sentimento do João. E ela dá essa leveza, assim, é um sexo que é... É isso, assim, eu queria que tivesse daquele jeito, assim, que fosse longo, que não cortasse, que desse tempo da gente apreciar e ver, e ficar com tesão, e, né, isso, porque quando você corta isso, parece que você tá cortando antes do, né, como se você tivesse uma cena de diálogo e cortasse no meio do diálogo, assim, uma cena, no final do diálogo, eu quero saber o que aconteceu, né? E acho que fazer uma cena com começo, meio e fim, um sexo longo, que é o que ele brinca no começo, né? Tipo, você gosta de sexo demorado? Não gosto. É tipo, o sexo começa horas, né? Com sol, termina a noite. E quando que a gente vai poder assistir o filme em algum streaming, em algum lugar? Ele vai pro Telecine, que é aí na Globoplay, né? Vai começar a partir da Globoplay, mas via Telecine, eu acho que é no final de outubro. Logo mais, vai lá. E agora ele já tá nas plataformas pra alugar, né? Tem na Claro, iTunes e... O Hoje Eu Quero Botar Sozinho chegou a passar na TV aberta, né? Passou na Globo, mas de madrugada. Passou 2 vezes. De madrugada. Mas é impressionante, assim. Eu lembro na época, assim, de você entrar no Twitter de madrugada e como as pessoas comentam, né? Como você passa na Globo mesmo de madrugada, ainda é muita gente assistindo. Sim. Uma vez só e... A gente comentou que todo de nós devia ser Malhação. Devia ser... Aquilo devia ser Malhação. Não, hoje eu quero estar sozinho, a sessão da tarde é pura, né? Assim, eu acho que em algum momento, eu acho que ele que pode passar, porque acho que já evoluiu bastante com sociedade, com compreensão né, dessas temáticas. E eu que não tem, assim, tem nada. Não tinha porquê passar de madrugada, Mas é isso, é o sonho, né, passar da sessão da tarde. Que é um filme que todo mundo fala assim, esse filme é a minha sessão da tarde. Exatamente. Esse era o objetivo, sessão da tarde gay. E conta pra gente dos seus próximos projetos. O que a gente vai ver no cinema em breve? Então, tem esse que a gente filmou esse ano, que é esse com o elenco que é 100% trans, que acho que tá bem... tá interessante essa... Que é um elenco 100%, assim, todo mundo que aparece na tela é trans, ou figuração... Então é muito... Legal. Sei lá, sei lá, uma proposta que funcionou. A equipe também, assim, acho que é isso que a gente falou de ter uma equipe por trás, assim, também boa parte da equipe era de pessoas trans, então foi muito legal ter esse... Você tem assim, primeiro você tem o elenco todo ali, acho que você tá o tempo todo também com as ideias, as referências, tudo ali tá dentro desse universo, né? De não ser, tipo, um homem gay cis contando uma história que não é... Alice Marconi que escreveu também o roteiro, então também tem ela, e ela é a personagem principal também. Então tem isso, assim, o filme já vem do roteiro com ela. Mas assim, foi um set muito gostoso, assim, nesse sentido, de ter essa... Tinha uma energia muito boa, assim, que a gente tava contando aquela história, e sendo contado por... Assim, isso que eu falei também do Todes também, de que tinha muitas mulheres, assim, era uma equipe com muitas mulheres, muito LGBT e com boa parte de pessoas trans também por trás. Então também acho que o filme traz essa energia. E a história de separação da Amanda e do Caio. Eles são um casal que estão juntos há
há um bom tempo, e aí eles decidem morar juntos. Eles vão morar juntos e aí eles começam, ela começa um emprego novo, ela conhece um outro cara, as coisas começam a se desfazer. E é uma brincadeira que eu falei que é a trilogia dos relacionamentos, né? Que hoje Quero Estar Sozinho era o começo. Esse Amanda e Caio é o do meio, na verdade, que é esse casal que se conheceu provavelmente no colégio. E aí agora estão juntos há um tempão e de repente vem que as coisas mudaram, que não faz tanto sentido. E o Três Sentimentos é o pós, o término. Já tem nome? A gente tá com o nome, por enquanto, de Eu Vou Ter Saudades de Você. Ai, que lindo. E tem data de estreia ainda? Não. Não, a gente tá editando ainda. Ah, tá. Mas tem uma previsão, assim, 2025? Talvez no final do ano que vem. A gente quer tentar festivais no final do ano que vem. Ah, tá. Então, acho que deve ser ou é isso ou começo de 2026. Você falou da trilogia, mas tem um filme aí no meio também, né? Que é 45 Dias... Não, 45 Dias Sem Você é o filme que meu ex fez. Ah, tá. Que é o Rafael Gomes. Que ele fez que é um pouco a versão dele do 13 Sentimentos. Que é quando a gente terminou, ele foi lá e fez esse filme. Que é sobre... Gente, então temos as duas versões do término. É que são bem diferentes. São filmes bem diferentes, assim. O dele vai pra um lugar, o meu vai pra acho que pira um pouco mais. Mas é um pouco isso, assim. Acho que a visão dele do... Mas o roteiro é dele. O roteiro é dele. Mas a direção é sua, né? Do 45. Não, é dele. Ai, por que você falou? Você tinha falado que era dele. Você tá envolvido de algum jeito, não? Eu só como... Como ex. Como ex. Ai, que péssimo. Essa vai dar um bom corte. Não, mas eu não. A gente produziu também. A nossa produtora tá... E a gente também, quando a gente tava lançando o 13, a gente no release tava que talvez às vezes confundo, né? Mas a gente falou do filme, tipo, tinha 45 Dias Sem Você e esse filme de alguma maneira... Eu não acho que nenhuma resposta, nenhum espelho, assim, mas são filmes que... É curioso, assim, são filmes que partem da mesma... pontos de vista distintos de um casal que se separou e foram fazer filmes sobre aquela experiência do fim, né? Sim. Então tem essa conexão, assim. E eu, sim, a gente era produtor também do filme. E o 13 Sentimentos, o Rafael também foi consultor de roteiro, assim. Eu também, assim, a gente não tava escrevendo roteiro, ele veio, tipo, deu uns pitacos ali. Então, assim, a gente é muito próximo até hoje e a gente se ajuda, assim, né, nessas coisas também. E aí Ai, que legal. É triste, mas é lindo, né? Artistas fazendo arte com um término, né? Que seria uma coisa... Acho que é uma visão, assim, porque acho que a gente fala muito pouco sobre términos, né? Em geral, assim, a gente... ou geralmente é muito traumático. E às vezes é isso, às vezes, assim, são relações que acabam, mas porque acabou a parte romance mesmo, a parte de namoro mesmo, né? De casamento. E aí sobra um monte de outras coisas, né? E acho que é uma escolha que a gente faz. A gente aprende, nos filmes a gente aprende muito a começar a namorar, se apaixonar, mas a gente não aprende, a gente não tem espelho de fins. E fins que podem ser positivos, que são maduros e que são... Maduros não sei, porque a gente é... Os dois filmes mostram que acho que... Ou talvez que pensam que são maduros, mas, tipo, no fim das contas Mas lidaram com isso da forma que puderam. Não, de conseguir carregar e trazer o que sobrou de bom do relacionamento, né? Porque você vive com uma pessoa por anos, é seu amigo, assim, o tanto de coisa que você tem junto com aquela pessoa, de repente você termina e acabou aquilo, você não vive, não traz nada pro seu presente, é muito, sei lá, é muito pesado, né, eu acho. Sim. Então eu acho que esse olhar de tentar ver, assim, é isso, é difícil, é duro, dói, machuca, tem ciúme, tem um monte de coisa, não é nossa, que fácil. Mas eu acho que vale a pena, eu acho, assim, a gente ter conseguir manter o que foi, guardar o que é bonito, o que foi bonito dessa relação e sem rancor, assim, acho importante. Bem maduro mesmo. Não sei se eu conseguiria, não.
Agora, pra finalizar, Daniel, você podia dar um conselho para os jovens que querem fazerem filmes LGBTQI, eu sempre pego na Otimista. seja um pouquinho, pode ser realista. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem... acho que ainda tem muitas histórias para serem contadas. Eu acho que isso é o mais rico nessa comunidade. A gente faz muito pouco tempo que a gente está contando as nossas histórias. A gente está, até como comunidade, se descobrindo. A gente está falando sobre a não binariedade. A gente vai se descobrindo na vida, assim, coisas que a gente ainda está descobrindo como sociedade. E tem muito isso, assim, acho que tem muita história para contar ainda. Então, acho que esse é o meu conselho é esse. Acho que buscar as histórias. O ideal é assim, histórias que você conhece bem, acho que isso é sempre positivo, porque você conhece uma história, você está falando de um lugar que você conhece. E eu acho que todo mundo tem uma história especial, né? Sua própria história é sempre única e tal. E eu acho que é muito legal você poder contar essas histórias e eu acho que tem muito espaço. Que, assim, tô brincando de ser otimista, mas eu acho que sim. Acho que são as histórias, a gente está no momento em que tem muito espaço pra gente contar nossas histórias, o que é muito bom. Mesmo nos streamings e tal, falando de filme que tem esse potencial, mas também os streamings, tá todo mundo muito aberto para novas histórias. Então acho que é isso, assim, é aproveitar esse momento e tentar pegar o que a gente tem de especial nas nossas histórias e conseguir construir, escrever elas e levá-las adiante, assim, porque eu acho que é assim, por mais difícil que seja, por mais que, assim, tem muita concorrência hoje em dia também, eu acho que tem muita gente contando as histórias, mas eu acho que ainda assim a gente tem uma riqueza e tem gente interessada em ouvir ela. Então eu acho que esse é o conselho é fácil. Você tem alguma pretensão de dar aula de cinema, de direção, roteiro? Eu sou péssimo professor. Nossa, péssimo. Toda vez que eu tive que dar alguma aula, eu sofro, assim, porque as coisas vai, mas eu sinto que eu não... Acho que eu não sei ensinar. Eu gosto de contar as histórias, assim, as experiências. Acho que isso é sempre legal, de contar, olha, aconteceu isso. Eu aprendi dessa maneira, assim. Mas tirando o básico de como se fazer cinema, assim, questões técnicas, que eu acho que é relativamente simples. Você, assim, hoje em dia, essa nova geração com o celular sabe fazer mais do que ter cineasta com uns 50 anos que não sabe, que não entende decupagem do que as pessoas aprenderam fazendo TikTok, entendeu? Você vai entendendo que funciona. Então, acho que tem, assim, acho que é uma geração que já entende a linguagem audiovisual muito desde criança. Esqueci completamente o que eu ia falar. De dar aula de cinema enfim. Você gosta de contar histórias. Mais que dar aulas. Entendemos? Ou seja, não é dar aula. Não, dar aula assim, eu sei contar. Não quero falar, era isso, lembrei. Isso assim, às vezes, tipo, as pessoas têm mais. Você aprendeu a técnica. Que eu falo assim, jovens sabem linguagem audiovisual desde criança hoje em dia. Só que aí, você fazer um filme é sempre um filme novo. Cada filme que eu fiz é uma experiência nova, assim. Tem a parte técnica que eu sei fazer, mas a experiência de você lidar com um elenco diferente, lidar com uma história diferente, lidar com cenários diferentes, fazer um filme é sempre uma experiência única. Todo filme é diferente do outro. Então, eu acho muito difícil ensinar isso. Uhum. Porque você ensina o básico, que é rápido. O resto, eu acho que é seu instinto. Fazendo. É isso, é fazendo. É entendendo, tipo, o que você gosta. Como você gosta de falar com os atores, lidar com os atores, então vai experimentando isso. Você vai entendendo Mas ensinar isso é sempre muito difícil, eu acho. Mesmo porque ator é outra coisa, assim, né? Cada pessoa é de um jeito. Uhum. Então, como você vai falar com um ator no mesmo filme? Pensa aqui que você tem que falar com doçura, esse aqui você fala, não, dá pra falar mais... Tá horrível essa cena, muda isso. Um outro você não pode falar jamais, tá horrível. Então, eu sei que tá desse jeito. Assim, Ai, egos, né? Lidar Mas cinema no geral, assim, acho que é lidar com a personalidade de cada pessoa, né? De como você vai falar, olha, a gente tem que mudar isso, mudar aquilo, mas baseado no... Tem gente que é super sensível, você tem que falar com mais delicadeza, tem gente que não. Quero entender o que você quer pra eu fazer do jeito que você quer, e pronto.
Você não vai ficar ofendido Aham. com o jeito que você fala. Saber lidar. Mas você quer perguntar mais alguma coisa? Muitas, mas não dá pra continuar. Já passamos do tempo. Porque eu finalizei e ele veio com outra pergunta. Aí Tudo você- bem. Mas vocês nem fizeram isso, porque cada pergunta eu falava por 20 minutos. Não, mas você respondeu várias. É porque aqui, né, pra quem acho que deram pra perceber nessa entrevista, a gente não tá só entrevistando o Daniel, porque nós somos muito fãs do trabalho dele. Então pra gente é uma honra ter você aqui e realmente, né, se pudesse, ficaria perguntando horas dos personagens, de como você criou isso, de como você criou aquilo. Mas a gente vai guardar então as outras perguntas pra quando ele lançar o próximo filme. Sim! Aí, Pra ele voltar a falar. Daniel, muito, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado. E de verdade, é uma honra ter você fazendo tudo isso que você faz pela nossa comunidade, contar essas histórias que você conta, faz toda a diferença e a gente sente assim, na pele, em experiência própria. Então, muito obrigado, de verdade. obrigado a vocês. E vocês também, super importantes, contando as histórias também, trazendo um monte de gente aqui pra falar das histórias, né? Acho que é importante, assim, o senso de comunidade é muito, muito bom. Sim, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Sigam nossas redes. Cueca para dois no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter. O que mais? Tudo aí. Pesquisa aí Cueca para dois onde tiver. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau!